As pessoas bem-sucedidas, elas nasceram de um fracasso. Olha, qual foi a decisão mais difícil que tiveste de tomar como líder e o que é que aprendeste com ela? Olha, se de repente perdesses tudo e tivesses de recomeçar do zero, o que é que tu farias nos primeiros 90 dias? Hoje recebo no Shine Talks um convidado que representa visão, estratégia e mentalidade de crescimento. Ramiro Azambuja é empreendedor e empresário com experiência na criação e liderança de projetos em diferentes áreas de negócio, sempre com foco em inovação, resultados e crescimento sustentável. Ao longo do seu percurso tem-se destacado pela capacidade de identificar oportunidades, tomar decisões com visão de longo prazo e construir negócios com base em estratégia, execução e propósito. Neste episódio vamos falar sobre mentalidade empreendedora, liderança, tomada de decisão e o que realmente faz a diferença para quem quer crescer e construir algo sólido. Eu sou a Mafalda Almeida e este é o Shine Talks. Vamos a isso! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Shine Talks. Hoje trago um convidado, um empresário brasileiro que está em Portugal já há algum tempo, chama-se Ramiro Azambuja. Vai-nos aqui falar sobre o seu percurso, sobre os altos e baixos, não é, que tem tido na sua carreira. Tenho a certeza absoluta que vai ser uma conversa super inspiradora. Bem-vindo, Ramiro. Muito obrigado, Mafalda, que honra para nós, enquanto brasileiros, já me sinto português também, poder estar sendo recebido por si, que é referência, que é quem nós queremos nos tornar quando a gente crescer, né? Uma pessoa de sucesso. Muito obrigada, é recíproco. Obrigado. Ramiro. Obrigada por estares aqui hoje. Ramiro, primeira pergunta, quem és tu, quem é o Ramiro Azambuja, sem ser empresário? Não é? Sem ser um líder e empresário, fala-nos um pouco do outro lado. Tá certo. Bom, antes de tudo, antes de ser empresário, sou pai, marido, né? Filho, pai de duas meninas maravilhosas, a Cícia e a Anitta, casado com uma mulher espetacular, que é a Francine. Já estamos há 15 anos casados e fazendo esse percurso, né? De encontrar um ambiente saudável, ideal para se a gente possa ter qualidade de vida. E encontramos esse lar que a gente chama de casa, que é Portugal. Que bom. O que é que te levou a vir para Portugal? Algo em específico? Sim, é uma tentativa de aposentadoria. O mundo executivo nos faz ter algumas decisões. A primeira decisão é os valores. E quando eu encontrei nos grandes desafios da vida, né, a ideia de peso, que foi um problema de saúde, nós mediamos a ideia de parar, né? Então eu entendi que na altura do campeonato, como executivo, eu já tinha cumprido a minha missão e eu decidi então vir ter qualidade de vida. E escolhi Portugal porque eu acho que é o lugar no mundo onde a gente encontra tudo, né? As 4 estações muito bem definidas, um nível de qualidade, pessoas espetaculares e um lugar onde é hub para se conectar com qualquer lugar do mundo. É verdade. Bem escolhido, se me permites, que sou aqui suspeita. Ok, qual é que foi o momento da tua vida em que percebeste que querias liderar e empreender? Bom, eu acho que a gente nasceu com essa convicção. Meus pais são professores, educadores físicos, né? E sempre nessa função de educação física, você é chamado para trabalhar em grupo, para liderar, né? Então, desde muito pequeno, eu vi essa vocação, porque a gente era instigado a esse tempo, né? E graças a essa formação que nós tivemos, que veio de berço, eu acabei sempre estando à frente de algumas atividades, seja isso escolares, grupos escolares, na sequência associações, e depois eu vim para o mundo empresarial e daí não parei mais. Não paraste mais, portanto encontraste o teu propósito. Exatamente. Boa. Encontrei propósito e mesmo querendo aposentar diante de uma terra de tantas oportunidades como é Portugal, eu retomo, né, essa atividade aqui e, claro, com um novo propósito, né, com um florescer sobre a questão de mapeamento dos valores, do porquê tá empreendendo, né? Não é empreender por empreender, o lucro passa muito além das questões financeiras. Sim, lá está, é o tal propósito, não é? Exato. E como é que te sentes? Tu passaste por um período em que querias ficar aposentado, aproveitar a vida, não é? De outra forma. Agora que voltaste a esta área do empreendedorismo, como é que tu te sentes? Sentes-te com força? Sentes-te com medo? Porque foi um problema de saúde, não é? Que tiveste? Como é que tu vês? Reposicionado. Quando a gente fala em propósito, a gente descobre as motivações que nos levam a empreender.
né? E uma vez que você descobre os verdadeiros valores e os verdadeiros porquês, que eu falo que vai muito além do porquê, é do para quê, para quem você está fazendo, a gente volta com muito mais estilo, né? Estilo porque a gente entende o posicionamento e a gente entende quais são as reais motivações. E uma vez que a gente tem as reais motivações, Mafalda, o propósito ele fica leve, né? E a gente hoje conduz uma nova atividade que é realmente trazer para as pessoas ferramentas, trazer para as pessoas valores, significados e trazer para as pessoas o apoio necessário para aquela cadeira que é tão difícil, né? Que é tão solitária, que é a cadeira do empreendedor. Uma vez que a gente consiga estruturar, né, as pessoas e dar condições para que as pessoas possam associar-se a ferramentas que possam dignamente, né, trazer para eles o conforto do processo executivo, isso dá a condição de uma esperança, né? De você poder fazer aquilo que é necessário com aquilo que é prazeroso. E hoje a gente está renovado, né? Eu falo que a gente está renovado e se eu pudesse dizer, essa experiência que nós temos agora, 20 anos atrás, eu acho que Elon Musk era pequeno perto de nós. Entendo perfeitamente. Ele implementou uma visão, não é? Ele entrou em ação e se calhar nós tivemos medo, não é? Na altura de entrar. Exatamente. O mundo é de quem faz, como eu costumo dizer. Com certeza. Eu falo que a gente veio de uma faculdade do fazimento, né? Aquele que sabe tirar e colocar em prática, ele é o que se diferencia, né? A diferenciação do fracassado e daquele bem-sucedido é aquele que tentou, mesmo com a dificuldade, retentou e chegou lá, né? E então essa é o principal desafio, né? Daquele que vence para aquele que perde é só o que desiste, né? E é a persistência e a qualidade do fazer, de tirar do papel. Todo mundo sonha, mas vence quem coloca em prática. É isso mesmo, estamos alinhadíssimos. E agora existe muito aquela moda do empreender, pelo menos em Portugal, eu não sei se já deste por isso. Pessoas jovens, toda a gente quer ser empreendedora, mas ninguém se lembra do outro lado, do lado de falhar, de ficarmos à vontade com o desconforto, de errar, temos todos medo do erro, não é? Mas o empreendedor tem de ser alguém que lida com o erro todos os dias. Com certeza, eu digo todas as vezes que tenho oportunidade que eu muito mais errei do que acertei, mas eu só acertei porque eu comecei. E diante do erro, eu corrigi. Isso. E a correção nos fez chegar na perfeição. Então, é a constância do erro que faz a gente bem-sucedido. Todas as pessoas que a gente acompanha, os bem-sucedidos, que têm boas biografias, nasceram de um bom fracasso. E esse fracasso, ele está associado entre as pessoas desistirem e as pessoas resistirem. E a resistência é o que faz das pessoas, né, a uma trajetória de sucesso. Muitas vezes a gente fala isso. Eu, toda vez que quero entender o sucesso de um empresário, eu não quero entender o que deu certo. Eu quero entender aquilo que deu errado e como ele se comportou diante do erro. As pessoas bem-sucedidas, elas nasceram de um fracasso. E isso, se bem estruturado, né, é a receita do sucesso que acho que cada um pode levar para a sua vida. Sim. Tu concordas com aquela visão que a palavra empreendedor tem que ver com dor? Tem a palavra dor no final? Achas que tem de passar por aí, por dor, empreender em dor? Como é que vês? Perceba que tudo são pessoas, né? E a partida do nascimento é dor. Então, tudo que nasce, ela vem de uma necessidade, né? De uma necessidade de você sair daquilo que é confortável. Sim. Não é confortável empreender, não é confortável mudar, né? Mas é necessário. E uma vez que eu concordo plenamente que a dor, ela é algo necessário para que a gente possa expandir. Toda expansão vem da explosão. Verdade. Né? E essa explosão, né? O ato de movimento, ele gera desconforto, e o desconforto é dor. Mas a certeza absoluta que a dor vale a pena. Concordo contigo. As pessoas têm medo que doa, mas é na dor que existe o crescimento, não é? Exatamente. Boa. Olha, qual foi a decisão mais difícil que tiveste de tomar como líder e o que é que aprendeste com ela? Liderar é lidar com pessoas. Toda vez que nós lideramos com pessoas, nós temos que estar muito preparados para o clima emocional.
A gestão de pessoas, ela passa pela necessidade de você entender o próximo. E todo o projeto, ele é muito desafiador, né? Eu falo que a maior dificuldade de qualquer líder é perder parte da sua equipe, né? Ou ver a sua equipe sendo desmontada por qualquer processo. Então, os projetos que eu participo e participei, eles têm começo, meio e fim. A maior dor é a despedida. Então, eu ainda sofro muito com a despedida de bons profissionais, né? Por mais que seja uma despedida momentânea e temporária, e lá na frente a gente se encontra, ela ainda é traumática, né? Então, esse ato preparatório do apego da questão humana, né? Então, a gente tem que sempre pensar na formação de equipe e na produção de bons líderes, né? E um grande desafio que nós temos é a formação de sucessores, né? Toda vez que você precisa crescer, você precisa sair de um lugar para outro. E nós temos que aprender a formação de líderes, porque uma vez que nós formamos líderes, é a única forma que você pode crescer. E esse é um desafio que todo líder precisa ter, o desapego da posição e da produção, né, de bons recursos humanos para que nós possamos avançar com todos os projetos. Porque o bem é maior, quando isso acontece, o desapego é em nome de algo maior, não é? Exatamente. E as pessoas não são do líder, são do mundo, são da empresa, e eu entendo perfeitamente isso. Eu acompanho também muitos líderes, enfim, neste âmbito do delegar, de ensinar outros líderes para que eles também deem o salto, porque nós só crescemos quando a base também cresce, não é? Todos crescem juntos. Exatamente, exato. É isso mesmo. Ok, segundo a tua visão, Ramiro, que características diferenciam um empresário que cresce de um que fica estagnado? Atitude. A atitude, ela precede, nós falamos há pouco sobre isso, e é o passo, né, das pessoas. As pessoas precisam entender, e eu tenho falado muito disso, que o mundo muda. Nós precisamos acompanhar as mudanças do mundo. Antigamente a velocidade era diferente, hoje é tudo muito globalizado. E as pessoas, elas não estão preparadas para essa mudança. Né? Nós falávamos e temos tratado de assuntos que são assuntos muito pertinentes, porque a tecnologia, ela invadiu, né, todos os segmentos. As pessoas estão preocupadas em perder os seus empregos. Sim. Ao ponto de que, isso é um assunto que eu sempre falo, Ramiro, você acha que a tecnologia rouba emprego? Eu acho que não. A tecnologia, ela fomenta novos empregos para quem tem atitude. Isso. Então, a diferença de um empresário bem-sucedido para um empresário que estagnou é aquele que não soube acompanhar e não está acompanhando o desenvolvimento, né? O progresso do mundo. O mundo está mudando todo o tempo e nós precisamos também estar elásticos, né? Antes, as empresas maduras eram aquelas empresas que eram conservadoras. Isso. Hoje, se as empresas não tiverem uma pitadela de ousadia, elas vão ficar para trás, assim como qualquer profissional. Claro que sim, claro que sim. Ainda bem que tocaste no tema, porque é o tema do grande evento Rise and Shine, é mesmo capacitar as pessoas para olharem com o futuro com esperança, para o futuro com esperança, com uma mentalidade certa para se ajustarem e continuarem relevantes, em vez de morrerem na praia, como se costuma dizer, não é? Perante uma ameaça que, a meu ver, não é uma ameaça de todo. É uma oportunidade. É isso mesmo. Parabéns, Mafalda, pelo evento, parabéns pela coragem de tratar desse tema com tanta ousadia. É uma vocação, né? É poder incentivar os empresários a se posicionarem. Sim. É um tema que necessita de posicionamento. Nós estamos no país do tech. Perceba, o Summit, o Web Summit, que é um dos eventos mais valiosos da tecnologia, aquele que lança tendência, é na nossa terra, é em Portugal. E as pessoas não perceberam isso. Nós temos tantas oportunidades. A vocação de Portugal para trazer tendências sobre essa temática, os empresários precisam aproveitar. Os profissionais precisam estar à frente do tempo. Sim. E se nós soubermos usar essa tecnologia, ela só tem oportunidade. Diante de qualquer crise, há oportunidade. Se a crise da substituição dos humanos é a tecnologia, nós temos que estar posicionados para aproveitar essa oportunidade. E é um tema que a gente fala muito. Agora tem uma nova terminologia nascendo, né? É o digital. As pessoas precisam trazer a humanização para o digital. Olha que oportunidade extraordinária para qualquer segmento. As pessoas poderem estar na contramão do que o mundo está falando, que é a digitalização, e agora nós vamos humanizar aquilo que é digital. É possível, é possível, está nas nossas mãos. Agora,
ao aperfeiçoamento, o acompanhamento dessas novas tecnologias, dessas novas tendências. De novo, respondendo à pergunta anterior, é o que faz o sucesso ou o fracasso. Claro. Esta adaptação, não é? Adaptar-se. Voltando aqui à questão da liderança também e de acompanharmos as tecnologias, tu lideras muitas pessoas, muitos negócios, tens aqui uma visão um bocadinho de polvo, não é? Sobre vários âmbitos. Como é que tu vês a conjugação das novas gerações, de pessoas com 20 e poucos anos que nasceram já na tecnologia, com pessoas com 50 e poucos anos que são igualmente válidas, têm todo um histórico, toda uma experiência, mas estas gerações não se estão a dar muito bem, diz-me a minha experiência. Como é que tu vês isto? Olha, muito boa pergunta, porque eu tenho vivido esse tempo de consultoria no mundo do agronegócio, né? Onde tá se passando sobre a visão sobre a ótica da sucessão familiar e tem transbordado as novas tecnologias. Antigamente o campo era intocável, a tecnologia não chegava, não existia a energia, não existia a telecom, não existia internet e aquilo era um mundo à parte, né, do restante do mundo. Hoje, ao ligar uma tomada, ao se ligar com o computador, tudo mudou. E a geração passada precisa se adaptar a um novo, né? Eu tenho vivido muito a questão de sucessão familiar. Sim. Nós temos vivido muito a questão de conectividade e eu tenho dado muita atenção a essa temática porque isso faz com que a gente mude completamente o campo de visão, né, da geração que está passando, sem perder os seus valores, sem perder a sua importância, porque tem uma importância histórica extraordinária, tem uma importância técnica, por exemplo, para o agronegócio muito real, mas a tecnologia que está embarcada sobre isso, né, tem feito com que as pessoas pensem em um tema que eu tenho discutido muito, a necessidade de verticalizar processos, verticalizar investimentos, verticalizar a parte operacional técnica e, sobretudo, atualizar o que aquilo antes era feito de uma maneira mais manual para algo que é muito mais inovador, né? E isso numa conexão de plataforma única. É bem verdade que eu ainda sou da geração dos anos 80, então eu peguei os dois tempos, né? Aquilo que era a máquina de datilografia para o computador touchscreen. E isso foi algo que foi numa velocidade muito rápida para que a gente pudesse se adaptar. E a necessidade dessa geração criar, né, um protocolo de mudança, né? Então a gente tem ajudado muito as family offices, nós temos ajudado muito a questão da estruturação da estruturação das empresas familiares que estão virando, no Brasil, por exemplo, nós estamos fazendo muito holds familiares para estruturar a sucessão familiar de uma maneira correta e ampliando um pouco a questão legal, né, fiscal, jurídica disso. E sobre a ótica também de não esquecer essa pitadela humana que tem sobre essa geração. Mas é óbvio que é um conflito, é óbvio que há uma necessidade de criar os protocolos que a gente fala, os cronogramas, para que seja possível colocar todo mundo dentro no mesmo ambiente, né, e na mesma tela, como a gente fala, todo mundo com a mesma ponto de vista. É isso mesmo, com a mesma energia, não é? Exato. Com a mesma direção. Sabes que em Portugal, grande maioria das empresas são empresas familiares. Sim, e com um histórico centenário. Sim. Né? E como conectar isso com o novo, para que as empresas centenárias não percam esse time, né? E que a gente possa ter um avanço, né? Recentemente eu fiz a aquisição de uma empresa que está tudo na planilha, está tudo no manual, que está tudo muito atrasado. Como subscrever isso sem perder a essência? Tem um desafio aí, né? E é muito grande. E não façam isso sem mentoria, sem acompanhamento, sem um apoio, né, de profissional, porque há traumas muito grandes que precisam ser superados, né? E eu acho que tem grandes empresas aí no mercado disponíveis a dar esse apoio, né? É algo que é disruptivo e é algo que é necessário. Então, para as empresas, principalmente familiares, tem que se ter um equilíbrio muito forte
e as pessoas precisam estar apoiadas, né, e acompanhadas por pessoas de confiança, mas que possam fazer de forma correta essa transição, né, para que não esteja traumas que envolvam inclusive as questões familiares propriamente ditas, né, para que as empresas elas sejam colocadas nos lugares delas e as questões familiares sejam colocadas também. É muito difícil falar disso, mas é algo que é tão necessário, né? Até porque muitas vezes o líder ou o dono da empresa já é uma pessoa mais sénior e não está muito receptivo a ser acompanhado por um mentor, por um consultor, portanto existe aqui uma resistência. Sim, não é? Que é um desafio. Eu sei. Olha, mudando aqui de tema, gosto muito de fazer este tipo de perguntas. Se eu fosse o gênio da lâmpada, ele geralmente realiza 3 desejos, mas eu só realizo 1. E se eu te pudesse realizar só 1, qual é que seria esse desejo? Mafalda, eu penso muito sobre essa pergunta todas as vezes, mas eu responderia que eu queria ter a experiência que tenho hoje, há 20 anos atrás. Porque, com certeza, essa lucidez nos proporcionaria uma tomada de decisão melhorada. E eu acho que os resultados, né, estão muito associados ao campo da sabedoria. Então, se eu tivesse a capacidade e um único pedido para fazer, eu pediria para voltar com essa experiência há 20 anos atrás. Acho que muita gente também pedia isso, sinceramente. Olha, eu era uma delas. Olha, como tudo na vida, e já falámos aqui do lado mais sombrio do empreendedor, vamos falar do lado sombrio do teu sucesso. Tu és um empresário de sucesso, mas o que é que não correu tão bem, não é? Com certeza. Olha, atrás de um grande sucesso tem grandes fracassos. E eu sempre, nas minhas palestras, eu falo muito disso. Eu tenho muito mais para dizer que deu errado do que deu certo. E é a minha maior contribuição, porque daí é a forma de as pessoas não errarem aonde eu errei. Né? Então, a gente cometeu muitos erros. E teve muitos recomeços. Né? Eu brinco que eu sou campeão em errar. No passado a gente costuma fazer. A única coisa que a pessoa não pode parar é de tentar, né? É em cima dessas grandes estruturações que a gente faz, mas não esquecer do básico, do elementar, né? A gente tem muita vocação por fazer, mas não faça sem planejar. Não faça sem se organizar, sem se preparar, né? O foco, ele é determinante para que as pessoas possam crescer. Tudo que a gente foca expande. Então, se nós tivermos a concepção de focar, né? De ter um planejamento interessante e ter uma capacidade de revisão desse planejamento de tempo em tempo, é isso que tem feito a gente não perder a bússola para onde a gente quer ir, né? Nós temos os princípios, nós temos os propósitos muito bem norteados, mas para cada grande negócio, para cada atividade, para cada ação que é feita, é fundamental que você esteja muito bem planejado. Gastar mais tempo em planejar do que em executar é um segredo que de repente faz economizar, né? É óbvio que a gente também vê receitas ao contrário, de pessoas que planejam tanto que nunca colocaram em prática, mas que estejam preparados para usar a tentativa, o erro e o acerto, né? De uma maneira que a gente possa estar conduzindo. E não deixam de ser assistidos, né? Hoje, diferente do passado próximo, era muito difícil você acessar o conhecimento. Hoje, nós temos grandes oportunidades das pessoas estarem acessando a educação, o conhecimento, né? Mentorias, estar acessando ambientes, né? Onde as pessoas podem estar em ambientes seguros, com ferramentas que vão dar um upgrade nas suas operações, né? Eu acho que a grande largada do fracasso é quando você tenta fazer sozinho aquilo que as pessoas já estão fazendo. Então é importante não ter medo, né? O mundo está muito aberto para que você possa estar em conjunto, em comunidade, explorando suas ideias, estruturando seus projetos, para que as coisas sejam mais sólidas e com um caminho mais seguro a ser perseguido, né? Porque tanta gente já tentou, então tem tanta gente como eu que já fracassou tanto, já acertou tanto, que na média você consegue tirar a receita ideal para colocar o seu projeto em prática. Isso mesmo, é aprender com os erros dos outros, como eu costumo dizer. Exatamente, dói menos. Claro, exatamente. Olha, houve algum momento do teu crescimento e do teu sucesso em que o empresário tenha entrado em conflito com o homem que tu és? Com certeza.
como eu disse no início, eu venho de família humilde, né? E tive oportunidades que eu abracei com muita força. E toda vez que eu brinco que todas as pessoas têm vícios, o meu vício sempre foi trabalhar muito. Então, em algum momento, a gente não teve a dosometria, não soube dosar a quantidade de dedicação que precisava dar para cada projeto, esquecendo de coisas elementares, que eram aqueles que hoje eu digo que a gente já sabe o que a gente quer e os valores que a gente tem. Então, eu abri mão de coisas que eram fundamentais, de coisas que não têm preço. Família, tempo, saúde, para me dedicar a projetos, né? E eu, muitas vezes, deixei o lado humano, né, para me dedicar para o lado empresarial, para o lado econômico. Então, esquecendo que se a gente não tiver com a questão espiritual, com a questão de saúde, com a questão familiar muito alinhada, de nada serve o projeto ou o empresário. Então, primeiro cuidar da pessoa. Tem que lembrar que atrás de qualquer empresário, de qualquer empreendedor, tem um ser humano que precisa ser cuidado, né? Grandes amigos, né, e grandes pessoas que a gente vê com grande sucesso financeiro, perder a saúde para ter dinheiro. E agora o dinheiro não substitui mais a saúde. Então, tomar cuidado da dosometria, ele é fundamental, né? O equilíbrio para o empresário, né? É o sucesso econômico, talvez não seja o sucesso que a gente procura. Então, as pessoas precisam entender e associar os seus capitais aos seus valores. Então, se o capital financeiro estiver acima do capital familiar, do capital social ou do capital espiritual, para e faz novamente o recálculo aí, porque tem algo errado, tem o caminho não vai chegar em bom porto. Claro, é desequilibrado, não é? Exato, e eu já vivi isso, né? A gente já, para chegar onde a gente chegou, a gente fez muitas renúncias e a gente teve muita dedicação. Tem tempo para tudo, é bem verdade, mas, de novo, se eu pudesse voltar no tempo, eu calibraria isso, porque eu ainda em tempo consegui corrigir, mas muitas pessoas se perderam no meio do caminho, perderam as suas famílias, perderam a sua saúde, e é tudo que não se dá para recuperar depois. Claro que sim. Não estava prevista esta pergunta, mas se eu fosse perguntar às tuas 2 filhas, que idade é que elas têm já agora? Nós temos uma de 13 e uma de 8. Ok, pronto. Então já sabem aquilo que dizem, não é? Mais ou menos. Se eu fosse perguntar o que é que elas acham do pai, o que é que tu achas que elas me diriam? Olha que pergunta difícil. Mas desculpa, não estava previsto. Eu espero profundamente que a gente consiga ser o herói, né? A nossa esperança é que a gente possa ser o exemplo a ser carregado. E por isso que eu digo que a dedicação de tempo com elas agora é para que eu possa ser o homem ideal, para que elas possam se espelhar no marido que elas querem ter, no companheiro que elas tenham ter, no pai que elas têm. Então eu me dedico muito nisso. Espero que elas me vejam da mesma forma. Boa, que bom. Olha, se de repente perdesses tudo, vamos bater na madeira, não é? Não há madeira, mas vamos bater. E tivesses de recomeçar do zero, o que é que tu farias nos primeiros 90 dias? Mafalda, eu já perdi tudo. Certo. E já recomecei tudo. Eu vinha brincando com uma colega no carro com essa posição. E eu disse que a primeira coisa que eu faria era pegar 30 dias de férias. Porque o velho homem para o novo homem precisa saber onde errou. Né? Então, saber onde errou é o primeiro ponto para o recomeço. Porque é o ponto de partida ideal. Porque fazer um balanço sobre tudo que deu certo, tudo que deu errado, é o início do meio, né? Ou seja, eu começo já pela metade, porque a gente, de novo, não precisa errar onde já errou. Então, olhar para isso com essa visão, né, e com essa consciência é o que vai permitir a gente ter uma aceleração. Então, eu com certeza tiraria 30 dias de férias para entender isso, e aí depois os próximos 60 seria de muito trabalho e planejamento. Muita produtividade. Exatamente. Não é? Olha, grande resposta. O que é que tu já precisaste de desaprender? Nós muitas vezes achamos que chegamos onde chegamos, já sabemos tudo, não é? Ou que pelo menos não questionamos aquilo que sabemos. E o que é que tu já precisaste então de desaprender para conseguir evoluir como empresário? Quase tudo. Ok. Quase tudo. Mas o primeiro são os valores. A gente parte da primazia, a gente não aprende na escola, e é uma pena que as escolas não ensinam sobre empreendedorismo, não ensinam as pessoas a serem empresárias. Sim. Então a gente se apega naquilo que é mais próximo da gente, que é
ou o exemplo, ou a televisão, né, os telejornais e tudo mais. Então, a gente aprende lá os valores, e os valores lá, às vezes, não estão tão associados aos valores que são reais. Então, desaprender esses valores, entender os valores reais é o mais difícil. Perceber que doar-se vale muito mais, a doação, ela é o maior talento ou o maior benefício daquele que é bem sucedido. Doar-se não só economicamente, mas doar-se fisicamente, né? Aprender que isso eu aprendi a duras penas, que capital social vale muito mais do que capital financeiro. Aprender esse tipo de lição que a vida só dá ao caminhar, né? Isso é o desaprendizado que nós precisamos fazer. É o desapego para a gente poder ser humilde, o necessário, da necessidade de entender que o tempo todo nós temos que aprender. Como eu disse, o mundo constantemente está mudando. Então a gente tem que tirar a sandália, né, e vestir o chinelo da humildade, da necessidade do constante aprendizado, do constante network. As pessoas estagnam porque elas não vão atrás do conhecimento, as pessoas estagnam porque elas não vão atrás de novas mesas para sentar, as pessoas estagnam porque elas entendem e têm dentro da cabeça dela a convicção de que o que ela aprendeu com o pai dela, o que ela aprendeu com os avós, é aquilo que vale. Sim. Em partes, porque, de novo, tudo muda o tempo todo e nós precisamos nos adaptar a esse novo tempo que nós estamos vivendo. Ok, a mensagem é mesmo esta da adaptação, não é? A tudo, a todos os contextos e a novos desafios e a novas pessoas, até a nós próprios, não é? Exato. Porque não somos os mesmos. Pergunta final, Ramiro, completa a frase. Os empresários brilham mais quando? Tem atitude. Nós precisamos ter atitude, e a atitude faz com que nós sejamos diferentes dos demais. Deixem de sonhar e coloquem em prática. Esse é o recado para 2026. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pela mensagem. Agradeço muito. Acho que terminámos mesmo em bom. Obrigado a vocês que estiveram desse lado. Tenho a certeza que gostaram muito desta conversa. Eu adorei. Este ecossistema empreendedor, enfim, está muito no meu coração. Aguardem pelos próximos convidados. A visão é completamente diferente, os temas são completamente diferentes. Conto convosco.